Olá, buenas tardes, boa tarde, boa noite, eu não sei de onde você está me vendo agora. Eu tenho uma pergunta. É possível que a tradição dialogue com a modernidade? Será que o que a gente tem de mais tradicional não dialoga com o que a gente também tem de mais moderno e que realmente nos ocupa como pesquisadores? Eu digo isso porque vocês sabem, eu sou a Beth Firmino, você está no canal Poética de Orixás e esta semana eu estou fazendo uma apresentação mesmo dos tópicos que eu vou abordar nesse canal e dentro do que eu já pesquiso, porque eu sou uma pesquisadora do Candomblé, que são religiões de matriz afro-brasileiras, e dentro de uma perspectiva artística e cultural. O nome da minha pesquisa, né, que é Poética de Orixás, justamente por isso, porque eu trabalho com elementos criativos, eu trabalho com teatro, com performance, com artes visuais, e partindo da perspectiva de tomar como elementos justamente toda essa gama, né, de saberes, de conhecimentos e de estéticas que no Brasil foram preservadas dentro do candomblé. E eu sou brasileira, moro em Madrid, estou falando com vocês de Madrid, a gente está com uma certa diferença horária. Este vídeo vai ficar gravado no meu canal, no Instagram e também no canal do YouTube. E como eu estou dizendo, eu sou arte educadora, sou atriz e sou doutora em artes cênicas. E a minha pesquisa de doutorado é justamente sobre isso. E realmente, para mim, é uma grande satisfação poder abrir toda essa discussão e poder falar, inclusive porque eu desdobrei muito a minha pesquisa e realmente eu quero que isso chegue às pessoas e também que as pessoas cheguem até mim e que também possam inferir alguma coisa a respeito do que eu pesquisei, do que eu estudei, né? Então, para exemplificar, para deixar um pouco mais claro o que eu vou falar hoje é sexta-feira, e é um dia que eu vou dedicar aos estudos interdisciplinares, porque os estudos interdisciplinares foram sempre muito presentes no meu trabalho, porque quando eu comecei a pesquisar, foi em 88, em 88 eu conheci o candomblé, em 90 me iniciei, já estava pesquisando como atriz. Então, para mim, já começou um processo de interdisciplinaridade aí, porque eu já vinha do teatro, vinha de estudar teatro, vinha de fazer teatro, e que é uma prática ocidental, né, que é baseada mesmo no teatro ocidental. E, de repente, a própria aproximação com o candomblé, com a dança de orixás, com toda a oralidade, os mitos, tudo isso, todos esses elementos acabaram de alguma maneira já gerando uma relação de interdisciplinaridade no meu trabalho. E depois, quando fui fazer a minha pesquisa, já muitos anos depois, já como estudante da Unesp, estudante de educação artística, e que eu obtive uma bolsa de iniciação científica da FAPESP, então eu também comecei a elaborar todo esse conhecimento mais a nível teórico, tanto do teatro ocidental como também da antropologia, porque aí eu me aproximei da antropologia para poder conhecer um pouco mais, porque querendo ou não, o trabalho dos antropólogos e dos etnólogos é muito importante, porque é um trabalho de registro de muitos elementos que muitas vezes nós não temos nem oportunidade de conhecer, porque está num outro continente, então realmente são elementos importantes, né? Embora a minha parte também, ela teve outro meio de aprofundamento, porque como eu me iniciei, justamente por ter a necessidade de conhecer, portanto, a minha pesquisa ela já passou a ser desde dentro. Então, já é uma forma de abordar um pouco diferente do que seria uma pesquisa simplesmente de campo, com observação participante, que são técnicas da antropologia. Portanto, então, ela acabou ganhando esse elemento que já traz uma aproximação maior
né, da pessoa que é a pesquisadora, que fui eu, e ao mesmo tempo um contato com elementos da cultura que você não tem quando você simplesmente pesquisa numa casa. Porque o processo de iniciação ele é um processo reservado a pessoas iniciadas, porque o processo de vivência dentro de uma casa de candomblé também é um processo reservado e que depende muito das suas iniciações, das coisas que você faz. E lógico que grande parte desse aprendizado ele é pessoal, ele é interiorizado. E de alguma maneira ele acaba surgindo também no trabalho da gente futuramente como pesquisador e como criador, né? Porque também existia essa questão de criar através desses elementos, porque não era uma pesquisa simplesmente teórica, sempre foi uma pesquisa artística. Então aí já surgiu um trabalho que era já interdisciplinar desde o início e que tinha também outras necessidades metodológicas, né? Tanto que quando eu quis aprofundar e tudo para fazer uma pós-graduação e vim fazer o doutorado na Espanha, eu já estava vinculada a uma área que é a etnocinologia, que é uma linha de pesquisa que foi criada na Universidade de Paris em 95, pelo Armindo Bião, pelo Jean-Marie Pradier e pelo Cherif Khasnaidar. Isso, o nome dele é difícil. E essa linha existe até hoje, existe como linha de investigação, de pesquisa na Universidade Federal da Bahia, embora o Armindo Bião tenha falecido em 2013. E também existe na Universidade de Paris, embora o Jean-Marie Pradier já tenha se aposentado e não esteja mais lá, mas outras pessoas estão levando, né, essa pesquisa adiante, essa linha de pesquisa adiante, que também é muito ampla. E através da etnocinologia, eu tive mais contato com a possibilidade de realizar estudos interdisciplinares, porque ela parte do princípio de estudar culturas dentro do conceito de espetacularidade, ou seja, dentro do conceito das artes cênicas, dentro dos conceitos das artes cênicas, né? Só aí a gente já encontra duas possibilidades de cara. Uma é a possibilidade de você pesquisar a espetacularidade, ou seja, os elementos cênicos que estão presentes naquela cultura e realizar um trabalho etnográfico, por isso o nome etno, que remete também à etnografia, que é o processo de você registrar, né, os elementos, registrar cada elemento e tudo, para poder ter uma noção de como eles atuam dentro daquela manifestação artística e cultural, e que é principalmente uma manifestação tradicional. Então, existe essa possibilidade, que é de identificar esses elementos e de descrevê-los, e ao mesmo tempo de estudá-los e tudo mais. E também existe a outra possibilidade, que é exatamente você trabalhar com esses elementos. Então, dentro dessa espetacularidade que existe, também elaborar artisticamente algum produto artístico, algum trabalho, alguma pesquisa, alguma coisa a partir desses elementos, que é mais ou menos o que eu faço, o que eu pretendia fazer desde o início. Nesse ponto, a minha pesquisa não mudou. Além do mais, a gente também tem a possibilidade, que é aberta pela etnocinologia, de pesquisar outras ramas, né? Outras ramas. Então, existem estudos do próprio Jean-Marie Pradier a respeito da biologia, o próprio estudo do candomblé, que é muito amplo, né? Muito rico também na Bahia, porque existe ali, né, uma origem. Então, você tem muitos campos de pesquisa, e dali na Universidade Federal da Bahia, do Armindo Bião e de muitos pesquisadores também, surgiram muitas pesquisas, desde a etnoculinária. Então, assim, existe toda uma gama de possibilidades, né? E também a possibilidade de dialogar com a ciência, que foi o que eu encontrei, o que eu incorporei na minha pesquisa aqui na Espanha, aqui na Europa, por encontrar pesquisadores que dialogavam aí. Então, existem abordagens do teatro e da neurociência, por exemplo. Existem abordagens
da neurociência e da espiritualidade. Existe até uma linha que se chama neuroteologia. Existem até estudos feitos entre pesquisadores brasileiros e americanos de rituais afro-brasileiros, a partir da ótica da neurociência e com as ferramentas da neurociência. Existem também muitas relações entre a física, que a gente conhece como física quântica, física moderna, né? Que tem toda uma linha de pesquisas muito interessantes e muito abertas ainda, né? Que realmente são pesquisas que sempre estão se desdobrando. E por exemplo, eu encontrei muita correspondência em relação à termodinâmica, que é a questão da energia, e em relação também à teoria do caos, que é muito interessante. Eu vou falar ainda sobre isso porque tem um estudo muito legal do Balandier, também Georges Balandier, e de um antropólogo francês que eu fiquei encantada com o trabalho dele, que se chama Bertrand Hell, que ele foi curador de uma exposição no Museu do Quai Branly, muito interessante, que se chama Maestros do Caos. E foi uma exposição onde ele fala justamente de várias manifestações religiosas pelo mundo todo e que trabalham com essa questão do caos e que através disso se chega a uma ordem. Então, eu acho que existe aí um bom material para a gente poder desenvolver, e eu vou desenvolver dentro desse dia mesmo, para a gente ir trabalhando. E eu agradeço a vocês as contribuições, agradeço as perguntas, agradeço a participação. E quem gostar, por favor, deixa um like e também pode seguir o canal, tanto no Instagram como no YouTube. E é mais ou menos isso aqui que eu vou desenvolver com vocês, né? Que foi o que eu acrescentei na minha pesquisa, porque eu já falei, se vocês assistiram meus vídeos anteriores, a minha pesquisa ela teve muitos desdobramentos. Ela começou há muitos anos atrás, como atriz. Aí, depois de tentar desenvolver essa pesquisa de maneira independente, autônoma, eu achei que necessitava também trazer um pouco mais de teoria para o meu trabalho. E foi o que me motivou, né, já sendo atriz, já tendo profissionalizante. Aliás, já era profissional há muito tempo, mas aí entrei na universidade e quis fazer essa pesquisa no nível acadêmico mesmo, para poder adquirir os elementos da metodologia científica, de uma pesquisa em artes e tudo mais, e com as características do meu trabalho. Então, teve todo esse desdobramento. E quando eu vim fazer o meu doutorado na Espanha, eu me encontrei com essas pesquisas que hoje eu vou expor para vocês todas as sextas-feiras, um pouquinho. Vou falar também dos autores que eu li, das pessoas das coisas que eu vi aqui, que inclusive estão na minha tese relatados, que eu acho que vai ser muito legal. E talvez eu vou tentar fazer também amanhã um vídeo e deixar o dia de sábado, porque eu estou dedicada a fazer esse trabalho de divulgação, porque a vida é curta, meus amigos, a gente já sabe, né? A gente ninguém é eterno e a gente faz as coisas com tanto esforço, e se não tiver o mínimo de trabalho de divulgação disso, então é realmente discutível até o esforço que a gente desempenhou para poder realizar. Então, eu acho que em honra do meu esforço, do meu trabalho, eu vou fazer sim essa divulgação, tá? E eu também vou fazer uma divulgação que eu acho que é importante, que é do trabalho do Luiz Otávio Bournier, da pesquisa dele no candomblé. Por quê? Por quê? Em primeiro lugar, porque eu conheci ele, eu fui aluna dele, aluna especial, não era aluna regular da Unicamp. Eu não trabalhei na mesma pesquisa que ele, mas eu também estava na mesma cidade, que era Campinas, e tive também essa influência no meu trabalho, porque quando ele começou a pesquisar, as pessoas se interessaram pelo candomblé. Eu não conhecia, eu fui conhecer, me encantei, gostei e achei que tinha a ver comigo aquilo. E de fato tem, porque eu também tenho uma ancestralidade africana.
Então eu senti que era uma forma de conectar com a minha ancestralidade. Mas mais do que isso, eu senti também um interesse cultural, um interesse artístico, estético, uma coisa muito forte. E o Luiz Otávio, ele fez a pesquisa dele, e ele faleceu em 95, né, muito jovem, acho que com 38 anos, se não me engano. E a pesquisa dele foi durante 7 anos no Candomblé da Mãe Dango, mas como ele estava fazendo um doutorado, ele estava com várias responsabilidades na Unicamp, ele era professor de lá. E ele tinha já criado o Lume, que ele foi fundador do grupo, na época era grupo, depois é o Lume Teatro, que é até hoje e tudo mais. Ele fundou junto com o Carlos Simeone, que era o ator que trabalhou com ele também nessa pesquisa, e que foi a pessoa que teve a generosidade, a amabilidade de falar comigo. Pois então, e o trabalho dele não chegou a ganhar visibilidade, porque ele não concluiu. Porque ele tinha que fazer um doutorado, ele tinha que consolidar o trabalho dele com o Lume, que era o grupo de pesquisa dele, e ele optou por isso no doutorado dele. Se vocês verem, o livro dele está publicado, a tese dele é maravilhosa e tudo mais. E se alguém ler com atenção, vai encontrar alguns indícios ali que ele já prepara para alguma coisa que ele vai mostrar em seguida, né? E ele ia mostrar, sim, o trabalho dele sobre o candomblé, a pesquisa dele, já no pós-doutorado. Só que ele faleceu 2 meses depois de concluir o doutorado e esse trabalho ficou sem nenhuma, não ficou concluído, e além do mais ele ficou sem que as pessoas conhecessem. Até mesmo eu fui entrevistar a Mãe Dango, amanhã eu vou falar sobre isso, eu vou falar claramente tudo, vou explicar um pouco mais, mas assim, a Mãe Dango, quando eu fui entrevistá-la, foi em 2009, ela falou assim, você é a primeira pessoa que vem falar comigo, né, ninguém veio falar comigo sobre isso. Aí eu expliquei para ela que realmente eu fui a primeira pessoa a falar sobre isso. Por quê? Porque o trabalho deles era um trabalho que estava... O Burnier tinha muito critério na pesquisa de ser bastante sigiloso com o trabalho. Ele não queria comentar nada antes, ele não queria chegar a conclusões precipitadas. Então ele tinha todo esse cuidado, essa reserva. E ao mesmo tempo... A única pessoa que sabia mesmo sobre o trabalho era o Carlos Simeone. Mas mesmo ele sabendo sobre o trabalho, ele não sabia tudo. É isso aí, gente. Não sabia tudo. Porque o Burnier não falava. Porque era próprio dele não falar. Então o trabalho que eu fiz de pesquisa foi mais ou menos um trabalho de detetive. E baseado muito, né, no meu conhecimento do candomblé. Porque eu me iniciei em 1990, quando eu fiz essa entrevista com Carlos Simeone foi em 2003, ou seja, eu já tinha muitos anos de iniciada, já era ebome, já estava até numa casa africana que eu estou agora, já tinha uma pesquisa já bem consistente, e além do mais eu conheci tanto a um como a outro, eu era amiga deles, né, principalmente do Carlos, a gente sempre se encontrava em Barão Geraldo, então a gente tinha um vínculo de amizade. Então, ninguém foi falar com ela porque realmente esse assunto ninguém falou e não comentou. E aí, quando eu fiz a tese, eu fiz na Espanha, eu moro na Espanha, não voltei a morar no Brasil, e eu não encontrei um caminho para poder levar isso, para poder divulgar isso, não consegui. Eu até deixei a tese, ela está na biblioteca do Lume, pelo menos eu destinei para isso a tese, né, materialmente. Eu fui em 2022 para o Brasil e eu deixei uma cópia para que isso ficasse disponível para as pessoas que queiram ver, né? Além do mais, também está na internet, tudo assim. Mas está escrita em espanhol e, além do mais, ela é muito extensa. Eu vou mostrar também amanhã para vocês. Então, eu vou fazer, eu acho que no sábado, falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam o trabalho dele, e também conheço o que eu fiz sobre o trabalho dele, né? Porque, na verdade, eu fiz um estudo de caso e então é o que eu fiz sobre o trabalho dele, a maneira como eu exponho o trabalho dele, né?
Um trabalho que ele não concluiu e eu também não concluí. Eu não vou concluir um trabalho que não é meu. Até quando eu defendi a tese, me questionaram sobre isso. Eles queriam que eu concluísse algo. Mas não. A única coisa que eu posso concluir é que ele estava dentro de uma linha de pesquisa coerente. Que ele utilizou critérios que eram coerentes, que ele foi ético, que ele foi cuidadoso, né? Então, essas coisas, sim, eu posso inferir, porque é realmente o que eu vi do trabalho dele, o que eu vi das entrevistas que eu fiz. Mas em relação à conclusão, não, porque o trabalho dele ficou aberto. É como os filmes franceses, a novelle vague, que termina o filme e você fala, o que aconteceu? Então, eu acho que nesse ponto, né, ele deve ter honrado aí a ancestralidade francesa dele. Então, ele fez uma pesquisa novelle vague. Terminou, mas não terminou. Então, existiam e existem muitas coisas abertas. O meu trabalho de pesquisa foi um estudo de caso e também de situar. Então, nesse meu trabalho, na minha tese, eu falo muito sobre o candomblé, tanto que eu tenho um material enorme, são muitos anos de pesquisa. Eu também falo sobre essas outras coisas que eu estou falando nos outros dias da live, que também está dentro, né, da minha vivência. E eu descobri, por último, essa parte que é mais a questão interdisciplinar que eu estou falando hoje. Mas eu acho importante falar também sobre a tese dele, sobre a pesquisa dele, para que as pessoas conheçam. E já vou concluir. Eu acho importante, eu vou dizer por quê. Porque, assim, o mundo mudou, gente. A gente já sabe que hoje a gente não anda mais de navio, a gente anda de avião, que hoje existe internet, que as pessoas se comunicam, que as pessoas se encontram, né? Então, ocorreu aqui de eu conhecer uma pesquisadora que nem é espanhola nem é brasileira, a Belém Bondia, que ela é do Equador, mas ela veio fazer a tese doutoral dela aqui na Espanha. E aí eu sei que ela foi defender a tese. E a tese dela era sobre o lume. E ela foi fazer várias pesquisas sobre o lume, né? Várias pesquisas. Ela esteve no lume, ela esteve com os atores, ela esteve lá, ela conheceu a metodologia e tudo. Mas ela também conheceu a mim. Ela conheceu a minha tese, ela leu a minha tese, ela conversou algumas coisas comigo. E ela cita no trabalho dela a minha tese. E ela cita também a minha, né? Ela cita. E aí o que houve? Quando estavam defendendo a tese, né? E eu estava presente. Algumas pessoas comentaram que falou assim, mas você cita, né, o trabalho dela e tal. Meu trabalho, ele é de uma fase do lume que é pouco conhecida, ou praticamente nada conhecida, né, da história do lume, que é anterior à fundação do lume, porque quando o Luiz Otávio faleceu, coincidiu de que ele recebeu a sede, e aí eu já estou até falando que eu vou falar amanhã, mas de qualquer maneira, assim, os atores entraram depois. E eu sei que a questão toda é que a linha de pesquisa de cada um dos atores e tudo, nenhum deles trabalhou com esses elementos. E como o Bournier não concluiu o trabalho, ele também não sistematizou para poder transmitir isso para outras pessoas. Então, o que houve? Houve que isso não forma parte, não criou uma linha de pesquisa dentro do lume com essa característica. É uma parte da história do lume, sim, que é muito importante. Acho que até que fala muito mesmo, né, das características sociais e culturais do vínculo com o Brasil, com a cultura brasileira. Mas, ao mesmo tempo, isso acabou ficando perdido, desconhecido. Então, eu vou acabar com isso agora, gente. Eu vou começar a falar sobre isso. Porque, afinal, fui eu a pessoa que pesquisou, eu a pessoa que levou esse trabalho, e eu não consegui colocar isso no Brasil de uma maneira que eu pudesse apresentar no Brasil. Mas não tem nenhum problema. Eu não tenho nenhum inconveniente com isso. Eu continuo morando na Espanha. Isso faz parte da minha pesquisa, faz parte da minha tese, faz parte da minha vida, então eu vou falar. E assim, eu acho que a gente fica quites, porque inclusive a Belém a nota dela foi a máxima, né? Porque eu intervi, eu falei, eles me questionaram, falaram, mas por que isso não está... Eu não vejo isso nas linhas atuais do lume.
Eles acharam até estranho, porque eles acharam muito interessante o que o Bournier fazia. E o que eu faço também, né? Embora é uma coisa que as pessoas conhecem pouco, mas sim, existe interesse. Porque muita gente tentou pesquisar e não chegou a concluir. Ele não foi o único. Então não é uma pesquisa fácil. Tanto que a minha pesquisa ela não foi uma pesquisa convencional. Porque convencionalmente você entra numa universidade, você faz uma pesquisa, um mestrado em 2 ou 3 anos e um doutorado em 4, 5, alguma coisa assim. E você faz a sua pesquisa ali, dentro de certos critérios. Mas eu não, eu comecei antes a fazer a minha pesquisa. Então, o processo mais difícil eu consegui ir trabalhando com o tempo. Então, é uma pesquisa muito diferente. Por isso que eu tenho tanto elemento trabalhado, tanto material, porque eu fui trabalhando isso ao longo do tempo. Infelizmente ou felizmente, ninguém vai conseguir trabalhar tudo isso dentro de uma tese só, em um período só. Mas é assim, né? Então, aí eu comentei que não, que houve essa questão de que a pesquisa era do Luiz Otávio, mas como ela não foi concluída, ela não foi transmitida também. E como ela não foi transmitida, então ela não transcendeu para os atores. Era isso. E aí eles entenderam e deram nota máxima para ela. Ela ficou contente, eu também e tudo. Mas aí se perguntaram por que isso não é conhecido. Se perguntaram, né? Por que isso não é conhecido? Eu também me pergunto, mas como eu sou viva e tenho um telefone celular, que é esse que eu estou usando aqui agora, e uma conta no Instagram, que é essa que eu estou usando, e uma conta no YouTube. Então, meus amigos, eu vou contar para vocês. Eu vou ser aqui o São Cipriano da internet. Vou contar para vocês sobre o meu trabalho, sobre o que eu pesquisei e tudo. Eu acho que isso tem que ser colocado. Eu acho que isso é fazer justiça também para o Luiz Otávio, porque ele fez um trabalho muito criterioso. Infelizmente, ele não teve tempo de vida para poder concluir como ele gostaria, mas de qualquer forma eu vejo que o que ele fez, ele deixou um legado. E eu acho que as pessoas têm que conhecer também isso. E eu sou muito grata a ele por tê-lo conhecido e também por ter recebido tudo isso que eu recebi dele. Porque, querendo ou não, a gente luta, né, para poder chegar a algum lugar com as nossas pesquisas e realmente a gente depende de encontrar esse ponto de conexão com o nosso objeto de pesquisa. E eu encontrei sim, eu sempre tive uma boa conexão com o Luiz Otávio, sempre tive uma boa conexão com o Carlos Simeone, sempre tive uma boa conexão com a Mãe Dango, que foi onde eles fizeram a pesquisa, e a Mãe Dango, ela ainda é viva, que é uma pessoa também importante, uma grande militante da causa negra, antirracista, uma pessoa muito interessante. Então, assim, eu sou grata mesmo a essas pessoas, eu acho que... E eu vou colocar isso no sábado, porque assim a gente também vai ficar com essas informações disponíveis para todo mundo. E a minha tese, ela também é disponível. Eu nunca... eu ainda não editei, posso até editar, eu estou pretendendo, ensaiando fazer isso, mas de qualquer maneira ela está disponível na internet, gente. Vocês podem ler, podem descarregar, pode baixar, fazer o que... Não é fazer o que quiser, pode citar, viu? Pode ler, citar, entrar em contato comigo, tá bom? Não é fazer o que quiser não, mas pode pelo menos dispor dela, né? Pode lê-la, pode estudá-la, pode citá-la e também pode comentar comigo, já que eu tô viva e eu posso responder, tá bom, queridos? Então, queridas, queridos e queridas, então eu acho que por hoje é isso, tô muito feliz de estar aqui, porque parece que não, né? Mas qualquer pessoa que grava conteúdo sabe o trabalhinho que é, né? A gente faz as coisas. E além do mais, eu tô fazendo aqui na minha casa, né? Estúdio improvisado, barulho da rua e tudo mais. Mas é isso. E assim, eu vou aproveitar que hoje é sexta-feira, eu vou apresentar para vocês aqui a minha colega aqui, a minha assistente. Essa plantinha aqui é uma espada de São Jorge. O nome dela, eu falei que eu ia contar porque que ela tem esse nome. O nome dela é Presidenta. E sabe por quê? Porque eu
aqui onde eu estou, né, meu estúdio é o meu escritório, onde eu trabalho, onde eu fiz a minha tese, onde tem a minha biblioteca, onde tem os meus orixás que estão aqui ao lado, onde eu tenho tudo. E também tem as minhas plantas. E aí a presidenta ela sempre fica numa mesinha bem em frente a mim, que tá de frente para uma janela que tem do outro lado, que é por isso que eu gravo aqui, porque a janela é impossível gravar do outro lado lá, com aquela janela que tem muita luz. E do outro lado tudo muito escuro, então vocês não vão ver, todo mundo faz, os intelectuais todos fazem aqueles vídeos com as bibliotecas no fundo. Eu não tenho condições de fazer porque é tão escuro. Um dia eu ainda mostro a minha biblioteca, né? Que eu acho que está mais para a bagunçoteca do que para a biblioteca, então fica aí a dica. Mas então, assim, e aí ela ficava ali na frente. Aí eu resolvi fazer um curso de protocolo. Falei, vou fazer, né? Um curso de protocolo e tal, para fazer os meus eventos, da associação que eu criei. Por que não, né? Vamos ampliar o conhecimento. E aí ela ficava ali, sempre muito aberta, sempre muito grande. E aí eu comecei a ver, né, que dentro do protocolo existe a presidência da mesa. A presidência da mesa é aquela posição de maior destaque. E aí eu olhava para ela, eu via ela tão destacada, e falei, essa daí é a presidenta. E aí eu passei a chamar ela de presidenta. Então ela é presidenta, tá? Então, muito respeito com ela, tá? Bom, gente, hoje foi um vídeo um pouco mais descontraído, tá? Todos esses conteúdos, como eu disse, eu vou desenvolver. Foi uma semana para apresentar mesmo o conteúdo que eu tenho e também para que vocês me conheçam. Embora meus amigos estão aí, as pessoas sempre me veem e falam, ai, que bom te ver e tal, né? Porque eu saí do Brasil, mas eu ainda continuo com esses vínculos de amizade. E a gente vai desenvolver isso durante as semanas. E amanhã, que é sábado, eu vou deixar dedicado a esse trabalho, falar um pouco mais da tese, para poder falar também do trabalho do Luiz Otávio Burnier, que eu acho muito importante conhecer, né? Porque é um legado que ele deixou, querendo ou não. E eu encontrei dentro da tese dele alguns elementos que vocês podem identificar com a pesquisa dele. E além do mais, o Carlos Simeone é vivo e é atuante, e ele foi a pessoa que trabalhou com o Luiz Otávio, a Mãe Dango também. Então são pessoas que vocês vão ver que são referências que ficaram, né? E o fato de não ter sido concluído, como eu disse antes, para mim é mais ou menos uma pesquisa novela e vague, né? Que ele não terminou, ele não deu a palavra final, ele não sistematizou. Mas, de qualquer maneira, o caminho que ele trilhou foi um caminho muito fantástico. E eu acho que isso a gente tem que ter, porque eu, como pesquisadora, eu digo que eu aprendi muito, né, estudando o trabalho dele. E eu também adquiri muito do que ele estava passando ali, do que ele estava transmitindo. Eu acho que em termos de ética, em termos de cuidado, em termos de metodologia de pesquisa, ele tem muita coisa andada, né, no trabalho dele, antes de concluir, né? Então eu acho que esse processo, que eu acho que talvez seja o mais complicado mesmo, para quem pesquisa nessa área, são as perguntas mais complicadas, né? Perguntas sobre até que ponto você pode pesquisar, qual é o seu nível de implicação. Então, assim, eu vou falar mais sobre isso nos sábados, que aí vocês vão conhecer e aí não vai ter mais desculpa para dizer que não sabem que Luiz Otávio Burnier, que o Lume, no seu início, também pesquisou o candomblé, tá bom? E não só pesquisou, como pesquisou com muito respeito, com muito cuidado e com muitos critérios e com metodologia, tá certo? Gente, muito, muito obrigada. Tchau, axé, um beijo para vocês.